Vamos estudar logaritmo. Logaritmo é uma matéria muito importante, tá? Muita gente tem medo de logaritmo. Ai, é muito difícil. Vocês vão ver, passo a passo, gente, ele não é difícil, tá? Logaritmo simplesmente é o quê? É o expoente que você deve dar à base de uma potência. Aqui é a potência. Se eu quero pegar o 8 e colocar numa base 2, o logaritmo vai ser 3. Logaritmo é o expoente. Então, se você já sabe que 2 elevado a 3 é 8, 3 é o expoente, ele é o logaritmo, tá? 3 é o logaritmo de quem? De 8, dessa potência. Em que base? Na base 2. A base você coloca aqui no cantinho da abreviação de logaritmo, que é a palavrinha log. Então, se 2 elevado a 3 é 8, 3 é o logaritmo de 8 na base 2. 3 é igual ao log de 8 na base 2. Só isso. Por exemplo, outra potência. 10 elevado a 2, a gente sabe que é 100. Então, 2 é o logaritmo de quem? Da potência de 100 na base 10. A base agora é 10. Olha só, a base a gente escreve no cantinho, no pezinho aqui do log, do G. Quando a base é 10, você não precisa colocar. Então, quando não tem nada, significa que a base é 10. É só isso mesmo. Logaritmo é o valor do expoente. Olha só. Então, se você tem um número elevado a um expoente, é igual à potência, né? O resultado da potência. Então, o que você pode concluir? Que o logaritmo de b na base A é o x, ou seja, esse expoente é o logaritmo de b na base A. A base você escreve no cantinho da perninha do G. Então, quem é esse A? Esse A, quando você vê logaritmo de um número numa base A igual a x. O que você pode concluir? Você pode concluir que A é a base da potência, base da potência. Esse resultado aqui, ó, igual a x, x é o resultado. O resultado é que é o logaritmo. E B é o logaritmando. A gente chama o quê? Resultado da potência. Então, você tem que ter noção desse esqueminha de setas aqui, olha. Se o log de b na base A vale x, então a gente pode transformar de novo o logaritmo em potência, porque é a operação inversa da potência. É porque A elevado a x é igual a B. Olha o movimento, ó, da setinha indicando. A elevado a x é igual a b. Olha só, A elevado a x é igual a b. Vamos treinar um bocadinho. Olha só esse exemplo. Log de 9 na base 3 é igual a 2. É porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Olha lá, 3 elevado a 2 igual a 9. Log de 1000 na base 10 é igual a 3. 10 elevado a 3 é igual a 1000. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Ah, mas você falou que não precisa colocar a base quando ela é 10. Sim, não precisa. Eu coloquei só para enfatizar, tá? Mas não precisaria mesmo. Por exemplo, log de 1 na base 5 é 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0 dá igual a 1. Aliás, todo número elevado a 0 dá igual a 1. Ah, professor, é tão fácil assim? Então, por que existe logaritmo? Existe para cálculos difíceis, né? O cálculo difícil, o logaritmo vai simplificar, vai ajudar a gente a calcular coisas difíceis da gente conseguir. Por exemplo, 2 elevado a 2 é 4, fácil. 2 elevado a 3 é 8, fácil. Mas qual seria o logaritmo na base 2 que dá 6? Ou seja, 2 elevado a que número dá 6? Tá vendo, ó? Esse x que é difícil. Então, a gente vai recorrer à tábua de logaritmo ou então à calculadora. Isso a gente vai ver mais tarde.
Então, são para esses cálculos difíceis, né, que são usados os logaritmos, por exemplo, para cálculo de juros compostos, tá? Medição de terremotos, tá? A medição de terremoto, né, que é para você medir a energia liberada no tremor, né, da Terra, é usada uma escala Richter, e essa escala é em logaritmo. Então, a gente precisa de logaritmo, às vezes, para o cálculo de coisas que a gente não consegue sem ele. Vamos tentar, mas vamos passo a passo, vamos devagarzinho, que a gente vai conseguir chegar no resultado, entendendo devagar logaritmo e achando fácil até. Vamos escrever, então, essas potências aqui, ó, na forma de logaritmo. Eu tenho uma potência, eu vou escrever na forma de logaritmo. Como que eu faria? 4, olha só, o expoente é o logaritmo, né? Então, 4 é igual a quem? É o log de 81 na base 3. Então, a gente pode colocar log de 81 na base 3 é igual a 4. E esse aqui, ó, log de 27 na base 3 é igual a 3, ó, esse 3 aqui, ó. Log de 16 na base 2 é igual a x, olha lá, log de 16 na base 2 é igual a x. Também eu posso fazer a operação inversa, eu posso te dar o logaritmo e você me dá a potência. Por exemplo, log de x na base 2 é igual a 7. Que potência seria essa? Lembra daquele movimento das setinhas. 2 elevado a 7 igual a x. Olha lá. E agora, aqui eu já calculei, tá? Já transformei em potência. Ah, mas se eu quero saber o valor de x. Se o exercício pedir o valor de x, fica fácil você calcular, porque você já pegou o logaritmo e já passou para a potência. Só que não pediu o valor de x, pediu para transformar em forma de potência, já transformei. Então, o resultado é esse. Se você ficar curioso para saber qual é o valor de x, calcula a potência. 2 elevado a 7. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, que vai dar 128. Ok? Outro exemplo, transformar em potência, tá? Não é achar o valor de x por enquanto. Então, vamos transformar. X elevado a 3, ó, pega a base, eleva o logaritmo, que é o expoente, vai dar igual ao resultado da potência. Então, x igual a 3 é igual a 27. X elevado a 3 é igual a 27. Se você quiser saber o valor de x, aí você decompõe o 27, né? Lembra? Decompõe o 27. 27, ó, dá por 3, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 27 seria 3 elevado a 3. Então, eu peguei o 27 e transformei em potência. Eu decompus, tá? E agora, se os eu tenho uma igualdade, né? Então, esse lado é igual a esse. Se os expoentes são iguais, é porque as bases são iguais. Então, eu posso concluir que x é igual a 3. Lembrando que, se pediu para transformar em potência, o resultado é esse aqui. Ainda não estamos pedindo para calcular o x, estou só mostrando por curiosidade. Outro exemplo quando envolve raiz, olha só. Log de raiz quadrada de 8 na base 2 igual a x. Transformar em potência é simples. 2 elevado a x é igual a raiz de 8. 2 elevado a x, olha só o movimento da flechinha, é igual a raiz de 8. Ah, mas se quiser calcular o x, como esse aqui está em potência, tem que transformar o outro lado em potência também. A gente sabe potência de radical, né? Ó, 2 elevado a x, a gente sabe que raiz de 8 é quem? 8 é 2 elevado a 3. A gente sabe de cabeça. Radical, a gente pode transformar em potência também. A gente continua, ó, 2 elevado a x. Esse radical aqui, olha, transformando em potência, ó, vai ser 2 elevado a 3. E aqui o índice da raiz. Lembra? Então, raiz de 2 elevado a 3 seria 2 elevado a 3 sobre 2. Porque a raiz aqui, o índice é 2, ó. Se eu quero saber o valor de x, como essa igualdade, os dois lados são iguais, se 2 é igual a 2, então é porque x é igual a 3 sobre 2. Olha. Lembrando que transformar em potência é só essa parte aqui, tá? Daqui para cá já acabou o exercício. O últimozinho aqui, olha. Transformando em potência. Log, olha, a base pode ser uma fração. Tá vendo, olha? Log de x na base 5 meios é igual a menos 1.
Ih, professora, tá difícil. Não tá. Seguindo o movimento da flecha. 5 meios elevado a menos 1 é igual a x. 5 meios elevado a menos 1 é igual a x. Aqui já é o resultado, já transformei em potência. Ah, e se eu quero saber o valor de x? É só calcular isso aqui, que é o valor de x. Como é que é expoente de número negativo? Como é que a gente faz quando o expoente é negativo? Inverte a base, que aí o expoente fica positivo, elevado a 1 não precisa pôr, vai dar 2/5. Ok? Então, gente, logaritmo até agora, só isso, tá? Depois a gente continua com a aula 2 de logaritmo, essa aqui vai ser a aula 1, mas nós já conseguimos chegar a alguma conclusão. Primeira conclusão, logaritmo de um número numa base vai ser este movimento. Ó. Se log de B na base A vale C, é porque A elevado a C dá igual a B. Tá? Da mesma forma que você transforma o logaritmo em potência, você pode pegar a potência e voltar para o logaritmo. Por isso que a flechinha tem 2 sentidos. Esse A é a base, ele tem que ser maior do que 0, tá? E tem que ser diferente de 1. Olha por quê? Olha só. A base, essa aqui, ela vai ter que ser sempre maior do que 0, positivo, nunca vai ser um número negativo. E sempre maior do que 1, diferente de 1. Maior do que 0 e não pode ser 1. Daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Se você tem, por exemplo, um logaritmo, se a base é igual ao logaritmando, quando esses dois números são iguais, o que vai acontecer? Vai dar sempre 1. Porque A elevado a 1 vai dar igual a A. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Então, sempre quando você tem... Mostrou uma observação ao fazer, né? Quando você tem que o logaritmando é igual à base, é porque o resultado do logaritmo vai ter que dar 1. Porque o número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Outra observação interessante é que quando o logaritmando é 1, tá? Então, qualquer base, tá? Quando o logaritmando é 1, vai dar 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 dá 1. Então, o A pode ser qualquer número, porque se o logaritmando é 1, o resultado do logaritmo é 0. Porque A elevado a 0 dá sempre 1. Gente, por enquanto, é só isso que a gente tem que entender, tá? Próxima aula seria logaritmo, aula 2. Beleza.